Oi pessoal, boa tarde. Queria agradecer aos candidatos que se dispuseram a vir hoje aqui, agradecer por ter aceitado o convite. Eu sou o Diego, para quem não me conhece, sou aluno daqui do IEL. E a proposta da nossa discussão de hoje é discutir as políticas LGBTs em Campinas. Então a gente convidou candidatos que têm abertamente no seu programa a pauta LGBT. Aí aqui presente está o Mariante, candidato do PT. Cadê a Marcela? A Marcela está ali embaixo. Também temos o Carlinhos, do PSTU, e a gente convidou a Loren e o Moto Rosa, só que eles não puderam vir porque têm outros compromissos, então eles não aceitaram o convite. Também está presente a Mariana Ponte, do Sol. Então a proposta a gente vai dar em média de 10 minutos, talvez menos, se quiser ser mais para cada candidato apresentar a sua proposta para o público, para a comunidade LGBT, qual é a sua pauta, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Aí como debatedores a gente convidou o Gleiton, que é aluno aqui do IEL, ele entende de teoria queer, então a gente convidou ele, e a Bia, que é aluna daqui do IEL também, membro do Transfeminismo. A Hayley pede desculpas por não poder ter vindo, ela é fundadora do Transfeminismo, ela mora em São Paulo, ficou difícil para ela vir, então ela pede desculpas pela ausência. Então não vai acontecer assim. Os candidatos expõem suas propostas e depois a gente abre o debate com eles. Aí tem um tempo de 2 minutos para resposta, se puder abreviar também melhor para a gente poder andar. E depois é aberto para o público, quem quiser botar, se tiver alguma questão a ser colocada, está aberto o debate. Tá bom? Então vamos começar pelo Mariante do PT e depois a gente vai mudando. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro cumprimentar aqui pela iniciativa do debate, da discussão, no momento em que acontece o processo eleitoral, que apesar de todas as limitações desse tipo de processo eleitoral, ele pode servir, entre outras coisas, para a gente poder aprofundar algum debate e colocar algumas discussões que muitas vezes não são feitas cotidianamente. Inicialmente sou advogado, sou filiado ao PT desde 1981 e a gente desde 94, 95 vem construindo no PT núcleos e depois o setorial LGBT que tem buscado fazer esse debate dentro do partido. Aqui em Campinas, o nosso núcleo LGBT foi fundado em 2000 e desde lá a gente vem tentando contribuir com as discussões de programas de governo e de políticas públicas. Aqui em Campinas, nós tivemos, tem alguns momentos que a gente pode caracterizar aqui ao longo da história da cidade, do movimento LGBT. O primeiro grupo homossexual de Campinas chamava Expressão, foi fundado em 95. Em 98 a gente rompeu com esse grupo, fundou Identidade. Depois a Expressão deixou de existir. E no primeiro momento, ainda na Expressão, a gente lutou basicamente por legislações, sejam legislações que afirmassem políticas, direitos e legislações de combate à discriminação. Nós conseguimos em 98 aprovar a primeira lei municipal antidiscriminatória, foi inclusive aqui no estado de São Paulo a primeira lei, o primeiro município a ter uma lei municipal antidiscriminatória. Ela não é uma lei só de combate à homofobia, é de combate a todas as formas de discriminação, gênero, raça, etnia, cor e também orientação sexual, além de outras motivações. Demoramos 1 ano para que essa lei fosse regulamentada. Ela chegou a ser aplicada em alguns casos, mas infelizmente depois foi colocada na gaveta e já desde 2005 o município não tem um órgão responsável por receber as denúncias dessa lei. Portanto, a gente tem uma lei, mas não tem o espaço adequado, o local adequado para que se possa fazer denúncia e uso dessa legislação. No movimento, nós tínhamos a discussão de outras políticas públicas que, quando foi aberto o processo de orçamento participativo, no governo de 2004,
nós aproveitamos para ocupar o espaço e tentar viabilizar algumas dessas políticas. Uma das iniciativas era um processo de formação, de capacitação de guardas municipais, que era um setor que a gente considerava extremamente, era um setor pesado de tensionamento, principalmente em relação às travestis, né, esses profissionais do sexo. A questão da criação do centro de referência, que foi inaugurado em julho de 2003, foi o primeiro centro de referência LGBT do Brasil como equipamento público, política pública, e outras iniciativas na área de formação de educadores, a questão do protocolo de redução de danos para usuários cívico-pandemicos, e uma outra na área da cultura, que é uma campanha de... Nós tentamos caracterizar como uma campanha de visibilidade positiva da cidadania LGBT, que envolvia basicamente a questão da parada, mesa de diversidade, e a visibilidade lésbica, porque na época a gente não tinha ainda o 29 de janeiro como o dia de respeito e dignidade das travestis e transexuais. Então, naquela época foram essas as demandas. O centro de referência foi instalado e começou a funcionar. Desde então tem cumprido um papel, tem feito interlocução com alguns setores da população LGBT de forma até mais expressiva, com muitas dificuldades, e aí é uma questão que envolve a própria discussão de como se constrói as políticas públicas, na medida em que, antes mesmo de ser criada a coordenadoria, o centro de referência, que era coordenado pelo Paulo Reis, que está aqui inclusive, tentava fazer um trabalho junto a outros setores da administração, mas sempre com muitas dificuldades. Quer dizer, aquele velho problema, e é uma discussão que a gente sempre faz em relação às políticas públicas, que não adianta criar um espaço específico para a questão LGBT ou diversidade sexual, se isso não for acompanhado de uma interlocução com todas as áreas de governo. Então, assim, ter uma coordenadoria de políticas da diversidade sexual, que aí já é um pouco acima, né, de um centro de referência, se isso não for, não houver uma garantia de que esse trabalho ele vai chegar na educação, na segurança pública, na saúde, na habitação, na assistência, tende a ser muito limitado. Não é dizer que não significa nada, mas fica muito aquém daquilo que de fato se pretende. Um outro debate que o movimento já fez e que agora retomou mais recentemente era a questão de um conselho, né? Já houve um projeto de conselho que a Câmara Municipal de Campinas rejeitou, né, que ele era de autoria do então vereador Tiãozinho. Há uma discussão hoje no âmbito do governo sobre a criação de um Conselho Municipal da Diversidade Sexual. É um debate que precisa ser feito assim, com bastante cuidado, porque nós sabemos hoje todas as limitações que os conselhos têm, mesmo os conselhos que têm uma tradição maior de atuação, de estrutura, de organização, como os conselhos da saúde, a gente sabe dos limites que eles têm para efetivamente incidir sobre as políticas públicas. Para ter uma ideia, o Conselho Municipal de Saúde aqui, desde o ano passado, da metade do ano passado, discute a abertura de concurso, tem proposta de concurso para pelo menos 400 vagas, e a Prefeitura saiu com um edital ridículo de 130 vagas. Então, entre a existência de um Conselho e aquilo que o Conselho discute, se tornar a política pública efetiva, tem uma distância enorme, né, que a gente teria que considerar na hora de, inclusive, trabalhar nas propostas de políticas públicas. Também uma outra questão no Conselho é que, pelo menos o entendimento e até o debate que a gente fez no Identidade para levar para a discussão junto ao governo, é que nós entendemos que o Conselho não pode ser paritário. O Conselho tem que ter ampla maioria da sociedade civil. O Conselho paritário é um convite para que o governo tome conta, porque basta cooptar um pedaço da sociedade civil, o que não é muito difícil, o que acontece em muitos conselhos, para que o Conselho perca a sua capacidade de exercer controle social e, ao mesmo tempo, de construir propostas que sejam, de fato, referência da sociedade civil e não coisas que o governo leva e transforma em propostas da sociedade civil a partir de um processo de submissão do próprio Conselho. Então, inclusive, a proposta que nós trabalhamos era a ideia de 1/3 governamental e 2/3 da sociedade civil, mas isso é uma questão que ainda está em discussão e que
provavelmente não sairá do papel na minha avaliação, mas é uma pauta que o movimento retomou, embora, pelo menos muitos de nós, assim, tenhamos um olhar bastante crítico sobre os conselhos e o funcionamento deles, como eles deveriam acontecer. Mas é uma questão importante, porque se por um lado os conselhos têm toda essa limitação, eles podem ser espaços de pressão e de um exercício também de debate, de diálogo da própria sociedade civil. Não digo nem em relação ao governo, mas em relação aos próprios movimentos, que ali se encontram vários setores, não é necessariamente um movimento específico, mas uma coisa mais aberta. Então essa é uma questão que retomou a pauta e que pode ser relevante no processo futuro de construção de políticas. Também considerando que qualquer construção de legislação vai depender muito da correlação de forças que estiver na Câmara de Vereadores no próximo período. Porque numa legislação a gente pode imaginar que eventualmente numa Câmara muito conservadora possa ou não ser aprovado um projeto desse tipo, ou ser aprovado de uma forma extremamente reduzida, descaracterizada, desqualificada. Essa é outra preocupação também teria que ser colocada. Só quanto tempo que tem? Tem mais 1 minuto e meio. Então, para concluir, eu acho que teria uma questão que se refere, acho que tem 2 pontos que são fundamentais nesse debate, não é só na questão LGBT e não é só um debate em âmbito municipal. Primeiro, entender os limites que a gente tem para as políticas públicas na situação hoje do Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje não se constitui, não se coloca como um Estado, de fato, para atender as demandas da população e garantir direitos. O Estado brasileiro, historicamente, é muito mais negador de direitos do que garantidor de direitos. E hoje, desde o âmbito federal, desde o governo federal até os governos municipais, a gente tem uma situação de um gasto muito maior. Os recursos orçamentários, em grande parte, são gastos para pagamento de dívida pública, ou seja, dinheiro para engordar o bolso de banqueiro, do que políticas públicas. Então, também não dá assim para pensar que é possível avançar em políticas públicas no quadro de definição de política hoje que a gente tem de orçamento. Então, ou a gente entende que é preciso enfrentar isso, a própria questão da lei de responsabilidade fiscal, os limites que ela coloca para efeito de contratação de funcionários, até porque do jeito que ela é feita hoje, ela é praticamente um convite à terceirização. Então, ou se enfrenta esse debate, ou a gente pode ficar falando que vai criar centros de políticas de blá 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 e não vai chegar a lugar nenhum. E a última questão, aí acho que tem mais, não é tanto para a política pública quanto para o movimento. É um debate de fato sobre o que é que a gente pode avançar das políticas públicas da diversidade sexual, ou, para quem preferir, políticas públicas da LGBT, e de combate à homofobia, até que ponto é possível avançar nessas políticas e no próprio movimento social, se a gente não fizer isso de forma articulada, construindo esse enfrentamento à homofobia, junto com o enfrentamento ao racismo, junto ao enfrentamento ao machismo, a todas as formas de opressão, e também tendo em vista a questão das desigualdades sociais. Ou seja, é muito pouco provável que a gente possa ter a superação dessas opressões de forma fragmentada, segmentada, e sem enfrentar a questão da desigualdade de classe que tem nesse país. Então, esse é um debate necessário que a gente precisa fazer na eleição municipal, sob pena da gente ficar na superficialidade e não enfrentar o debate de fundo que tem que ser feito de qualquer maneira, né? Acho que era isso. Muito obrigado. Eu esqueci de avisar, esse é um evento tradicional daqui do Centro Acadêmico, né, do IEL, que chama CalFé, que é o Centro Acadêmico da Linguagem, né, Cal, com bolachas. A gente costuma debater esses assuntos assim, de utilidade para a sociedade, né, e que está em voga, né, que é uma demanda do Instituto. Então a gente, em época de eleição, escolheu esse assunto. A gente já fez outras edições, a gente discutiu cotas raciais recentemente, né, e a gente começou bem acadêmico, né? Agora que a gente está caminhando nesse sentido com o evento. Bom, o próximo candidato que a gente convida é o Carlinhos do PSTU, vai expor 10 minutos a proposta. A gente está contando. Bom, gente, eu sou Carlinhos, militante do PSTU há pouquinho tempo. Eu sou morador lá da região do Campo Grande, vocês devem conhecer, região perto do Parque Itajaí. E eu comecei minha militância no movimento LGBT também recentemente, né? Até é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com pessoas, com grandes lutadores, né, do movimento.
Mas a gente sabe que o histórico que a gente carrega, ele não vem de personalidades, somente de pessoas, né? Mesmo assim, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para a gente poder se situar, né? Eu comecei minha militância lá na região do Campo Grande, junto com os moradores, pela duplicação da John Boy Dunlop, isso há muito tempo atrás, né? Pelo asfalto nos bairros, esgotos. Vocês sabem que foi uma região que, por muito tempo, precisou lutar para coisas básicas, né? E precisa lutar ainda hoje por melhorias na região. E depois eu fui trabalhar nas comunidades eclesiais de base, que eram as SEBs, né, e a Pastoral da Juventude, da Igreja Católica. Devido à enorme contradição que tinha aí nesse espaço, tive que mudar, né, de espaço de militância, porque não me cabia mais ali. E fui também para o movimento de direitos da criança e do adolescente, já que eu trabalhava com isso, com educação social, moradores de rua, aqui em Campinas. E mais tarde, fui para o movimento LGBT a partir da CSP com Lutas, na época ainda era com Lutas, dentro da POSP na oposição alternativa, e agora no PSTU, desde 2010. Quer dizer, é uma militância bastante recente, mas que vem com um histórico de lutas muito grande. O PSTU, antes da Convergência Socialista, que fez parte do PT por muito tempo, ajudou inclusive na fundação das paradas aqui no Brasil, né? A gente tem figuras importantes do movimento que naquela época pertenciam à Convergência Socialista, que estiveram inclusive na fundação do movimento LGBT do Brasil. Naquela época que existia uma dicotomia entre quem ia ficar junto com a luta dos trabalhadores e quem ia sair, o PSTU, na figura da Convergência Socialista, disse que não era possível fazer uma luta contra as opressões se fosse desgrudada da luta dos trabalhadores em geral, né? E foi um período até que teve um momento bastante marcante, uma assembleia gigantesca no estádio de futebol, né, para preparar para as greves, e pela primeira vez vários homossexuais, um grupo de homossexuais, 50 homossexuais, entraram dentro do estádio segurando uma faixa dizendo que não deveria haver mais a discriminação contra os homossexuais nos locais de trabalho. Eles, por incrível que isso possa parecer, naquele período histórico, eles foram aplaudidos pelos trabalhadores no mesmo momento em que uma parte do grupo do movimento LGBT fazia um piquenique fora dali, falando que na verdade eram lutas muito diferentes e que os homossexuais ali naquele meio eram discriminados e que não era uma luta que era para ser unificada. Mas até hoje queremos estar do lado desses trabalhadores, do lado das pessoas que estão nos sindicatos, estão nos partidos, lutando por uma transformação maior, que é essa luta que é junta, né? A gente não acha que existe possibilidade de separar essas duas coisas. O nosso programa aqui para Campinas foi discutido agora recentemente no seminário que a gente fez na sede do partido, até com algumas pessoas aqui presentes. No seminário a gente tentou construir um programa LGBT para as eleições, especialmente para a campanha da Silvia, nossa candidata a prefeita, que respondesse aquilo que o movimento em Campinas tem construído. A gente não pode fazer isso sozinho de maneira alguma. A ideia do PSTU é fazer com que o seu mandato, se houver um mandato de apoio às lutas, um palco para as lutas dos trabalhadores, um braço a mais para o movimento poder se manifestar, né? E aí a gente tirou várias, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui agora, mas várias bandeiras importantes para que Campinas seja verdadeiramente governada pelos trabalhadores e que os LGBTs possam ter um espaço, né? A minha candidatura, especialmente, uma candidatura de um trabalhador socialista morador da periferia, mas de um homossexual, né? E é um debate que não dá para deixar de fazer. Muitas candidaturas LGBTs, inclusive, infelizmente, na nossa cidade, hoje, não fazem esse debate, né? Existem, inclusive, candidatos LGBTs que não estão em partidos de esquerda, tradicionalmente conhecidos como partidos de esquerda, mas que estão em partidos de direita e que podem prejudicar, inclusive, o nosso debate, pode prejudicar a nossa luta, caso eleitos, né? A gente defende aqui em Campinas uma luta conjunta do movimento LGBT com os trabalhadores, a maior combatividade. A gente sabe que LGBTs dentro do trabalho sofrem mais que as pessoas que não são LGBTs. Há no trabalho uma discriminação muito grande. Quando tem ondas de desemprego, as primeiras pessoas que sofrem com isso são as pessoas negras, são as mulheres, são os LGBTs, né? Quando há privatização, a gente sabe que privatização é uma precarização do trabalho terrível. E as pessoas que são contratadas pelas empresas privadas para fazer
serviços para outras empresas com salário muito mais baixo são os negros, são as mulheres, são os homossexuais. A gente não está falando ainda das travestis, das transexuais, que dificilmente encontram emprego. É mais difícil entrar no mercado de trabalho. Passam por constrangimentos terríveis desde a época da escola e tem uma dificuldade tremenda de conseguir um lugar no mercado de trabalho. A gente precisa na cidade ter políticas para isso. A gente teve avanços grandes com a criação do centro de referência na cidade, mas que ainda continua muito limitado. A gente sabe qual que foi a atenção que a última prefeitura, né, o último governo deu para o centro de referência, tem dado para as políticas LGBTs, embora tenha firmado o compromisso com a gente lá na época do nosso... isso, na conferência. O prefeito chegou até ir lá, né, e firmar alguns compromissos com a gente, dizer o que estava sendo feito, mas a gente viu que pouca coisa mudou aqui na nossa cidade. A questão da saúde também é uma coisa terrível. A gente vê que os hospitais estão sendo privatizados. O Hospital Ouro Verde foi construído com verba pública e entregue para uma administradora privada. Isso é uma coisa que prejudica bastante. A gente sabe que a maioria desses hospitais privados tem ligações com religiões. Essas religiões a gente sabe muito bem como que trata as pessoas LGBTs, né? Quando o hospital é público, já é difícil o atendimento a pessoas LGBTs. Existe homofobia. Campinas foi aprovada agora recentemente aquela lei que todo o equipamento público da cidade tem que atender as travestis com seu nome social, mas os profissionais não sabem fazer isso ainda, né? Embora haja lei, haja uma cobrança a respeito disso, os profissionais não são preparados para isso, porque não tem na sua formação. A gente sabe, vocês estudam aqui na Unicamp, vocês sabem como que é a nossa formação. A formação de qualquer profissional não tem instrumentos para lidar com o público LGBT ou com a homofobia, né? Então, tem as lésbicas também que sofrem coisas terríveis quando vão frequentar um posto de saúde. Contei uma vez que eu vim aqui no IEL para vocês que uma amiga minha foi até o posto de saúde ser consultada com um ginecologista, e a ginecologista ofereceu camisinha para ela, para voltar para casa, depois dela ter dito que ela era lésbica e ter dito que não fazia sexo com homens, né? Ele queria obrigar a ela a levar as camisinhas para casa e dizer que aquilo era antinatural, tentar fazer a cabeça dela, né? Daquele jeito que as pessoas acreditam que as pessoas são convencidas a serem ou não serem homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais. Questão da educação, existe aqui em Campinas uma proposta que foi feita inclusive pelo Grupo Identidade à prefeitura, uma proposta de um kit anti-homofobia. Na época tinha um outro nome, Mariante, era Kitos, né? E a gente sabe que a prefeitura até sumiu com os materiais do Grupo Identidade que foram utilizados para fazer esse kit, né? Infelizmente, a presidente Dilma, agora no ano passado, vetou o kit anti-homofobia que o governo estava preparando. Era um kit bem podrinho, bem diferente daquele feito pela Identidade, que era muito melhor, né? Mas a presidenta, mesmo assim, ela vetou, e pra gente foi uma derrota muito grande, né? Seria uma discussão muito importante, algo muito importante para ser levado para as escolas, especialmente para os professores poderem aprender a discutir. É uma discussão que os professores não sabem fazer, tem muita dificuldade, né? A homofobia acontece, às vezes tem professor com muito boa vontade, mas não sabe identificar a homofobia que acontece na escola por falta de formação. A questão da segurança em Campinas, o Mariante falou da Guarda Municipal, é uma coisa que a gente tem que pensar urgentemente, porque quando alguém sofre algum preconceito, é tratado de alguma forma discriminatória, chama a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é mais violenta do que a própria discriminação que a pessoa sofreu, né? Não tem preparo nenhum também. A gente sabe que a Guarda Municipal de Campinas cada vez mais está sendo equipada com armas poderosíssimas, né? O PSTU é a favor da desmilitarização das polícias, inclusive da polícia militar. A gente não vive mais numa ditadura no Brasil, e a gente acha que a Guarda Municipal não pode servir para isso, né? Ela não pode servir para reprimir as lutas do povo, muito menos para reproduzir as opressões, né? O mandato do vereador do PSTU, 1 minuto, né? É um mandato diferente. Ninguém conhece o mandato de vereador do PSTU, porque não existe ainda, né? Nosso esforço nas eleições tem sido diferente a cada ano. A gente tem se colocado para isso, para mostrar inclusive como será um mandato de um vereador do PSTU. O PSTU não aceita dinheiro dos empresários para campanha, justamente por discordar dessa forma de política. A gente acha que tem que ter financiamento público, e a gente recusa o salário que é oferecido ao vereador
recusa não de uma assim, fala, não queremos receber. Recebe o salário equivalente àquilo que recebia como um profissional, eu no caso professor, 1.000 e pouquinho por mês. 1.000 e pouquinho por mês receberia se fosse um vereador, para que o resto do dinheiro, absurdo que os vereadores de Campinas recebem, seja utilizado pela luta dos trabalhadores. É um mandato que pretende não ser o mandato do Carlinhos, né, mas o mandato de quem votou no Carlinhos. Mandato para ser palco das lutas. Todos os que votaram no Carlinhos ou que não votaram e concordam com a presença do Carlinhos na Câmara dos Vereadores vão ter um espaço no mandato socialista para poder botar a boca no trombone. A gente defende a criação dos conselhos populares pela Silvia Ferraro, mas também os conselhos populares no mandato parlamentar. Os conselhos populares regionais, né, eu moro no Campo Grande, seria muito importante construir um conselho popular lá. E claro, um conselho popular LGBT, porque sozinho, por exemplo, convidei a Bia para ir no seminário, eu não entendo muito ainda da questão das transas, quais são as reivindicações, o que é que tem que ser feito na cidade para modificar, para melhorar a vida dessas pessoas. Então a gente vai precisar dos trabalhadores nesse mandato, e não é uma questão só de conversa, mas de necessidade que a cidade tem, de mandatos de luta e de espaço para os movimentos no parlamento. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos, pela exposição. Agora a gente gostaria de convidar a Marcela. É meio sol aqui. Boa tarde a todos e a todas. Tiraram o sol da cara. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar o CAL pela organização deste evento. Acho que é muito importante a universidade pública discutir os rumos da cidade. E é muito preocupante pensar que a Unicamp foi uma das poucas universidades que não fez e não organizou debates com candidatos a prefeito aqui na cidade. Né? A PUC organizou, a FAC organizou, né? Então é preocupante pensar, né, como a universidade pública ela não se preocupa em pensar os rumos da cidade, né? E se coloca e sempre se colocou, né, como uma bolha, né, como a ilha da fantasia que não pensa Campinas, não pensa política pública. Então, na verdade, eu gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa, de convidar candidatos a vereador para discutir as suas propostas. Vocês estão de parabéns. Em segundo lugar, fico muito lisonjeada também de ter companheiros tão valorosos nessa discussão, o Carlinhos, o Mariante, saber que o movimento está aqui representado pela Edna, o movimento Identidade, né, o Juntos pelos Direitos de Amar aqui pelo Rafael. Então, eu fico feliz assim que a gente possa unir o movimento junto com os estudantes para que a gente possa pensar uma outra forma organizativa para a nossa cidade. Deixa eu me apresentar, eu estudei aqui na Unicamp, eu fiz Ciências Sociais, parte do meu curso, na verdade, e fui eleita vereadora em 2004 pelo PT. E inicialmente nós fomos eleitos pelo PT, mas nós saímos do PT em 2005 por não concordar, né, com o caminho que o PT estava tomando, né, de deixar de ser instrumento da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o nosso mandato, desde o início, antes mesmo de eu ser vereadora, de eu estar como vereadora, nós estávamos junto construindo, junto com o movimento LGBT. Movimento esse que a gente iniciou junto com a atuação, junto com o Thiago na prevenção, e aí eu conheci na rua o que significava o preconceito e a discriminação. Numa sexta-feira eu fui fazer a prevenção junto com o Thiago, conheci a Chayane, e na semana seguinte ela foi barbaramente assassinada, né? E sem ser vereadora a gente estava construindo, o Mariante estava junto, o Paulo estava junto. Aquilo me tocou profundamente porque nós fizemos uma caminhada de onde ela foi assassinada até a igreja São Benedito, e de forma muito surpreendente o padre autorizou colocar a bandeira LGBT e rezou-se uma missa, né, em lembrança a Chayane. Então, neste momento eu
decidi que aquilo não era e não seria uma discussão pontual de campanha, mas sim uma bandeira a ser levada, né, já que eu não sou nenhuma das letrinhas, né, eu sou hétero, mas eu tenho profundo respeito, né, pelas demandas da população LGBT. Nós, enquanto mandato, estivemos presentes junto ao movimento, seja junto lá o Paulo Reis, brigando para que o centro de referência tivesse estrutura, porque faltava de tudo, o computador, teve um período que a prefeitura tirou até a advogada, né, o advogado, e depois de muita pressão do movimento, a prefeitura, né, fez o óbvio, que foi recontratar, né, um advogado para ter assessoria jurídica junto ao Centro de Referência LGBT. Eu queria falar um pouco das coisas que eu já fiz como vereadora junto ao movimento, porque eu acho que isso é muito importante. E esse fazer foi, na verdade, me colocar como porta-voz do movimento organizado aqui na cidade de Campinas. Né? Então, nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal de Campinas o Dia da Visibilidade Lésbica. Nós conseguimos aprovar o dia 17 de maio como dia de luta contra a homofobia, né? A cidade de Campinas foi a primeira cidade do interior a aprovar um projeto de lei dessa magnitude. Nós aprovamos uma moção de repúdio contra o Guilherme Campos, que ele era vice e foi eleito deputado federal, e no seu ato de descompatibilização no dia 29 de janeiro havia uma mostra belíssima das travestis no saguão do Paço Municipal, e ele falou, Campinas tem fama mesmo, ainda mais quando chegam em Campinas e vê esse extraveco aqui na frente. Nós chamamos o movimento, convidamos o movimento, ocupamos a Câmara e conseguimos aprovar uma moção de repúdio à fala homofóbica do senhor Guilherme Campos. Participamos apoiando, participando enquanto cidadã de todo o mês da diversidade sexual nos últimos 10 anos e inclusive conseguimos durante os 4 anos do mandato garantir que a primeira parte da sessão no mês de junho pudesse contemplar a discussão LGBT. Então nós convidávamos o movimento para falar nessa primeira parte com transmissão ao vivo pela TV Câmara. E isso não é qualquer coisa. Numa Câmara homofóbica, numa Câmara onde existem católicos reacionários e evangélicos reacionários, conseguir uma primeira parte da sessão para que em 1 hora se dê visibilidade para a pauta LGBT é muito importante para o movimento. Dar visibilidade para a luta que existe. Tivemos 2 projetos de leis que foram negados pela Câmara Municipal. Fizemos um projeto de lei que obrigava, né, a educação para a cidadania, que contava com a pauta não só de educação para a diversidade sexual, mas contra o racismo, contra o machismo, contra qualquer tipo de discriminação para os estudantes do ensino fundamental, mas infelizmente não houve pressão popular suficiente para que esse projeto de lei fosse aprovado. E depois a gente tentou fazer com que essa forma de educação para a cidadania também fosse realizada junto aos servidores públicos municipais, principalmente a guarda, né, e os serviços de saúde e educação. Infelizmente também, né, faltou pressão popular para que a gente pudesse garantir a aprovação desse projeto de lei. Então, isso resumidamente são algumas das ações que nós fizemos de apoio eu queria que vocês entendessem que eu acho que o mandato popular ele tem que ser o porta-voz da luta do movimento popular, né? Dos lutadores e lutadoras do povo. O mandato popular ele tem que ser instrumento, né? E é importante que se diga que a função principal do vereador, né, além de fazer leis que atendam aos interesses da população, é que ele fiscalize o executivo, coisa que nós fizemos, né, de forma intransigente durante os 4 anos de mandato de vereador. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de mandato, eu protocolei um projeto, um requerimento de convocação do ex-secretário Romeu Santini, porque ele chegou a falar no jornal que os vereadores que fossem da base teriam seus nichos eleitorais atendidos, né? E esse requerimento de convocação não passou. E essa é a relação
relação promíscua que existe entre a Câmara Municipal e o Executivo, né, do Legislativo não cumprir a sua função constitucional de fiscalizar o Executivo e o Executivo, né, roubar descaradamente o dinheiro público. E discutir isso não é qualquer coisa, porque quando se desvia dinheiro público, falta dinheiro para, né, atender os interesses da população na saúde, na educação, na moradia, no transporte, né? Então, nós sempre nos colocamos, né, como oposição, e oposição discutindo uma nova concepção de cidade, não de forma oportunista como o PSDB, que também é oposição, mas na verdade só queria estar na máquina para fazer pior, se for o caso, né? Então, nós sempre nos colocamos na oposição, sempre fiscalizamos o Executivo, sempre fizemos denúncias contra essa administração. E é importante que se diga que o Dr. Hélio ele só conseguiu roubar os 615 milhões de reais denunciados pelo GAECO, porque eu acho que foi muito mais do que isso, porque teve a conivência da Câmara Municipal. Por isso mesmo a importância de nós elegermos vereadores que tenham independência e cumpram o seu papel de fiscalizar. É importante que se diga também, além eu vou falar das reivindicações, mas que importante que vocês saibam que para eleger um vereador, o partido, e é pelo partido que se elege vereador, não adianta votar no irmão, porque conhece o irmão, mas se essa pessoa não for a mais votada do partido e o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, o seu voto, na verdade, vai ajudar a eleger pessoas que, na maioria das vezes, são homofóbicas, são machistas, são racistas, são preconceituosas e não estão defendendo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E foi isso que aconteceu em 2008. Eu tive 3.188 votos, eu fui a candidata pelo pessoal mais votada, mas infelizmente o pessoal não atingiu. Saiam daqui convencidos, se querem eleger candidatos que sejam defensores da causa LGBT, nós temos uma dura tarefa de garantir 17 mil votos para esse partido, porque senão não é possível eleger um único candidato. Tá? Então não é só o meu voto. Eu quero eleger um candidato que defende a causa LGBT. Não basta o voto de vocês. Tem que ter campanha, tem que ter organização, porque senão esses bons candidatos não vão ser eleitos. E aí, para finalizar, só queria reforçar aquilo que a gente defende, além do mandato ser porta-voz da organização do movimento LGBT, a criação, a nomeação, na verdade, da comissão processante, da lei antidiscriminatória, como bem disse o Mariante, né? A realização e o respeito de toda a pauta que foi tirada pela Conferência LGBT em Campinas, a formação dos servidores públicos para que atendam essa população, né, e que se crie um conselho deliberativo com maioria da população e dos movimentos populares, inclusive com a presidência não sendo de secretário, como vem acontecendo na cidade de Campinas, mas com a presidência indicada pela sociedade civil e o movimento popular. E por fim, fico muito contente de ter o apoio de muitos companheiros do movimento LGBT e ter o apoio também da Silvete Montilla, do Jean Willis e também do Carlos Gianazzi, que são pessoas, né, sabiamente, que estão aí na luta há muito tempo, né, e que estão torcendo para que a gente recupere um mandato, não só que defenda os direitos LGBT, mas defenda os direitos de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras. Obrigada. Bom, agora a gente abre o debate. Eu gostaria de convidar o Gleiton, se tiver alguma colocação a ser feita. Posso ficar sentado? Pode que eu fico aqui. Não, eu fico em pé. Não, vai lá. Tá, melhor. Acho que é melhor, porque vai apresentar meus papeizinhos aqui. Bom, eu fui tomando anotações à medida que vocês falavam. E o que eu acho mais interessante desse encontro é poder ter um diálogo entre universidade, entre ideias, entre teoria e prática. Porque política não é teoria, é prática, né? Eu tinha separado algumas perguntas prévias já, que eu acho que vem de encontro de forma muito contundente com os interesses LGBTs. No entanto, eu gostaria de fazer algumas observações antes de começar. Eu separei as perguntas por candidato de acordo com o discurso de vocês mesmos, com as... cadê mais aqui? Deixa eu fazer contato com vocês, né?
Bom, e é isso. Eu respondi as perguntas de acordo com o que eu achava que tinha, de acordo com o discurso de vocês. Eu vou colocando elas pouco a pouco, à medida que eu vou falando um pouquinho sobre o que eu achei. Bom, a minha filiação teórica é a teoria queer, e isso pode ser um pouco confuso na hora de fazer uma pergunta, você pode delimitar uma identidade ou um grupo. Porque, na verdade, as questões, elas se entrechocam, como vários de vocês colocaram aí, uma questão sexual está de forma muito forte ligada a uma questão de classe, uma questão de etnia, uma questão, está tudo muito entrelaçado. E muitas vezes o interesse de um desses grupos é também o interesse do outro, e muitas vezes não. Uma das coisas mais interessantes que eu vou perceber no discurso de vocês é uma caracterização de uma homogeneidade identitária. E eu acho que uma coisa essencial que a gente tem para quando pensar em grupos de minoria é essa recusa de uma identidade fixa e essa recusa de uma identidade estável, que não vai mudar. A gente não pode querer imaginar que todos os homossexuais eles querem a mesma coisa. Tem vários trabalhos feitos hoje em dia contra essa homonormatividade, que seria a tentativa de reduzir a uma característica básica ao grupo. Querer achar que todos os homossexuais têm a mesma necessidade. E isso não é assim. A gente tem que sempre pensar que os indivíduos são sempre únicos e sempre individuais e que eles têm necessidades muito diferentes. E que é uma tarefa, podemos dizer, tanto quanto impossível, mas não é possível de ser tentada, né? Tentar contemplar tudo isso. Uma outra coisa que eu achei bem interessante na fala de todos vocês, que eu acho que teve uma certa congruência, é a tentativa de dar voz a quem é silêncio, né? Então, a tentativa de dar visibilidade às pessoas que não têm visibilidade, às pessoas que não têm voz política, que não têm possibilidade de falar, de requerer alguma coisa. Esse, na verdade, eu acho que é o mote. Eu acho que é por aí que a gente vai. A gente está vivendo há séculos esse mecanismo de geração de invisibilidade, ou seja, enquanto a gente cria uma norma, a gente cria um modelo a ser seguido, a gente está trazendo para a invisibilidade várias formas de vida, várias formas de existência, várias formas de organização política. E com isso, é interessante que a gente pense que o sexo, a sexualidade, ela não é uma coisa privada, ela é uma coisa política. E que é muito importante que a gente consiga tirar dessa normativização as relações homossexuais. A gente não quer... ninguém quer aqui casamento homossexual, não é isso. A gente quer que a possibilidade já tenha dada, já seja possível casar. Não, o casamento em si não é o destino. O destino é o caminho, vou dizer assim. Tá, muito bem. Bom, eu vou começar com o Mariante. Se fizer alguma coisa eu volto. Eu achei muito interessante quando você falou do projeto de redução de danos para silicone líquido, né? Que é claro que a saúde é uma questão imprescindível para toda a sociedade e de fato, claro, para a sociedade LGBT. Mas a parte que mais me marcou assim, na sua fala, que mais me chamou a atenção, foi você chamar a atenção para os problemas na execução das leis, no próprio garantir que as leis sejam executadas e na dificuldade que as leis têm de sair do papel. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são as possibilidades que a gente tem de tirar essas leis do papel. Como que a gente consegue fazer com que essas leis, que a importância dessas leis, que a importância da atenção ao público LGBT seja enxergada, adquira visibilidade, adquira voz nesse meio